Vamos falar sobre o cadastro de campos personalizados. Essa é uma aba muito interessante dentro do Census que te auxilia a tornar o sistema mais personalizável para a sua empresa. Então, a gente consegue ter uma infinidade de possibilidades. São várias telas onde eu posso adicionar em vários formatos. Por exemplo, eu tenho para a tela de pedidos, linha do pedido, ou seja, se for no pedido, eu vou adicionar um campo no pedido geral. Então, por exemplo, a gente tem clientes que adicionam um campo como observações técnicas, que aí às vezes é algum produto que precisa de uma observação mais técnica e tem que estar no geral do pedido, ou informações a mais, ou responsável, ou alguma coisa que precisa estar geral ali no pedido. Além disso, a gente tem, por exemplo, linha do pedido, que aí nesse caso seria como se fosse na linha do item ali mesmo. Então, como se fosse uma observação por item, a gente consegue adicionar. E tanto esse quanto o de pedido, é interessante porque você consegue habilitar para ele cair lá na OP, caso você gere uma ordem de produção a partir do pedido. Então, isso facilita. Por exemplo, tem clientes às vezes que precisam colocar, por exemplo, fabricante de porta, precisa colocar se a porta vai abrir para o lado direito ou esquerdo. Então, ele cria um campo de linha do pedido informando isso. E aí, quando ele gerar a OP a partir daquele pedido, vai aparecer isso na OP, ou se fosse o campo de pedido também. A gente tem, por exemplo, para faturamento e lançamento financeiro, né? Quando a gente está ali, aquela telinha que sobe quando você está faturando ou gerando um lançamento financeiro no pedido, para realmente ordem de produção. Então, se a gente precisa ali de algo na ordem de produção diretamente, às vezes a ordem de produção não vai vir do pedido, ou na ordem de produção tem coisas a mais, por exemplo, um checklist de qualidade, algo assim, você consegue adicionar por aqui. Para pessoas também, o pessoal às vezes adiciona, às vezes precisa adicionar, por exemplo, você divide os clientes por uma divisão específica, né? Por exemplo, tem gente que cria regiões com nomes específicos. Então, a pessoa cria um campo de pessoa com o formato, por exemplo, escolher. E aí vai colocando aqui as opções. Então, vamos supor, SP01 é uma região, SP02. Então, no cadastro da pessoa, eu consigo até tornar isso um campo obrigatório, que aí sempre que eu for adicionar um cliente, não vai conseguir salvar sem adicionar essa opção. E aí você tem as opções do que você precisa realmente. A gente tem também para lançamentos, da mesma forma, né? Você coloca se é escolher, se é obrigatório, se não é, se é um campo de texto. Os formatos a gente tem padrão, escolher, múltiplas opções e área de texto. No padrão, a gente tem esse texto, que é um texto mais curtinho, data ou hora, financeiro ou numérico. E no formato, a gente tem aqui além do padrão, né? O escolher, que aí é esse escolher mesmo, você só consegue colocar um valor, múltiplas opções, que você vai conseguir selecionar mais de um valor, e área de texto, que é um campo de texto maior. Por fim, a gente tem também isso para a tela de itens, né? Da mesma forma, às vezes você precisa de um campo específico lá, tela de cargas e os itens da OP. Assim como os itens do pedido, você também consegue adicionar campos lá no item da OP. Em alguns deles, a gente tem mais opções. Por exemplo, o de ordem de produção, você tem como falar se quer que preencha, né, no PDF da OP ou não. Por exemplo, esse aqui ele vai aparecer no PDF. Já esse aqui ele vai preencher, ou seja, vai ficar ele em branco para quando você imprimir, a pessoa que está recebendo aquela OP, ela vai preencher à mão mesmo. Às vezes vai preenchendo à mão e depois volta essa folhinha para um responsável pela produção cadastrar no sistema. Então seria essa opção aqui. Tem esse cupom interno também, que consegue ser gerado lá na OP, que é tipo um cupom fiscal, né? Que às vezes tem clientes que preferem para ficar menorzinho mesmo o PDF, ser uma coisa mais simples de rodar.
e a ocupação na largura. E se vai querer que quer no início ou no final do PDF, às vezes antes das informações ou depois das informações do PDF. Esse aqui, às vezes, a gente quer adicionar 2 campos, por exemplo, ou 3, a gente coloca 33%, que aí eu vou conseguindo adicionar 3 campos. 50% eu só consigo adicionar 2. 100% ele vai ficar um campo único naquela linha, tá? Como se fosse isso aqui, ó, 33% são esses 3 campos, 50% fica dois campos e 100% fica um só campo. Certo? Feito isso, você salva e vai ter aquele campo ali específico cadastrado. Isso é muito interessante. Você pode ir criando campos de acordo com a sua necessidade.